A graça e a paz, amigo. Aqui é o Evangelho Infinito, amigo. Vamos lá. Aqui é a parte 2 sobre a besta que surge da terra. Já falamos da besta que sobe do mar. Veja o vídeo 1 aqui. Esse é o vídeo 2, viu? E aqui não é anacronismo, é achismo, não é teoria, não é confusão com falso futurista. Cada futurista tem uma interpretação diferente destes versículos. E cada um contra o outro, cada um mais confuso que o outro, diz que estão com a verdade absoluta. Chama os outros de endemoniado, blá blá blá. E atacam todo mundo, porque cada um deles vive de anacronismos. Mas aqui é verdade. Vamos lá, ouça. Ao César Nero morrer, fala o texto em Apocalipse também que seria curada, uma das cabeças das bestas seria curada. E isso aconteceu justamente através de Vespasiano e Tito, seu filho de Vespasiano. Foi a cura, por incrível que pareça, de César Nero e do sistema romano dominando novamente. Porque com a morte de César Nero, a primeira besta, deu a entender que o reinado acabaria, que acabou tudo. Mesmo vindo um galgo que durou pouco tempo, que seria o sétimo rei, pareceu que o Império Romano caiu. O diabo foi vencido, tudo aquilo caiu, mas não, retornou através da segunda besta que surgiria da terra. A palavra terra representa a terra de Israel, não a terra no contexto de todas as províncias que eu acabei de citar, como Itália, Roma, Grã-Bretanha, entre outras, não, mas da terra. É só se olhar no grego. Então, segundo as profecias judaicas, eles esperavam o retorno realmente de um Cristo, de alguém que seria o Salvador. E o próprio Vespasiano foi tido como um Salvador, juntamente com Tito. Tito foi tido como um grande Salvador. Foi tido como Deus. O próprio rei, o próprio César Nero era tido como um Deus, um Salvador. O Vespasiano também foi tido assim como um Deus, um Salvador. Todos eram tidos como Deus. Não é como um Deus pequeno, era Deus realmente. Então, quando o Vespasiano vem, segundo historiadores, ele veio como uma aparência de cordeiro, como o Apocalipse, versículo 11 diz: vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, falava como dragão. 2 chifres representando Vespasiano e o filho Tito, que tinha uma aparência de cordeiro, mas falava como dragão, porque era o reinado de Roma ainda dominando, e o domínio da primeira besta novamente. Ou seja, a cabeça ferida, curada do Império Romano, ou do próprio César Nero, que retornou. Então, Vespasiano, segundo historiadores, o próprio Vespasiano efetuou em uma das guerras que ele ia tentar parar uma certa guerra através dos romanos. Segundo historiadores, até o rio ajudou Vespasiano, aconteceu alguns milagres. Mais ou menos, 2 pessoas chegaram até ele, um cego e uma pessoa que tinha uma das mãos doente, e chegou a cuspir também como fez Cristo, e aconteceu um milagre, segundo essas pessoas. E o cego passou a enxergar, segundo historiadores. Então, cumprindo assim as profecias que o Messias ia vir através de Vespasiano e Tito, que também aconteceu. Seu próximo milagre aconteceu também através de Tito. Como o apóstolo Paulo chegava a dizer que milagres de mentira iriam acontecer. Então, segundo esses historiadores, terra de Israel, o próprio Vespasiano fez essas maravilhas, fazia certas maravilhas, então mostrando claramente que tinha aparência de cordeiro, mas realmente falava como dragão. Segundo historiadores, juntamente com Vespasiano havia os seus apoiadores judeus que o apoiavam, seriam os falsos profetas, como o próprio Simão, que fazia imagens, palavras. Então tudo isso acontecia. Relatado de acordo com o versículo 15, que diz que foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também essa imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então podia representar muito bem Simão, como também o próprio Vespasiano, que representava a cura, e também o Simão representava como se fosse essa imagem que fazia curas e milagres, que fazia justamente sinais, fazia uma imagem. Dado histórico, né? X e balela não faz futurista. O sentido de adoração. Ao texto quando diz assim: fez que todos os pequenos e grandes, pobres e livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o nome do seu nome, que representa, o nome da besta representa César Nero. Se você trazer do grego para o hebraico, você vê claramente que representa justamente César Nero, segundo os historiadores. Então, era dito historicamente que havia uma espécie de cinza que era colocada na testa das pessoas, onde se representava a adoração a César Nero na época, e ao próprio Vespasiano na época. Tinha imagens do próprio estátua do próprio César, para o povo deveria reverenciar e adorar essas imagens, e tinha que ter espécie de cinza para poder comprar ou vender na época. Então, relacionada à besta que surge da terra, que é Israel, que é no contexto de Israel, muitas pessoas erraram suas profecias, porque achavam
Porque os judeus tinham profecias que a besta sugeria, que o Cristo surgiria da terra dos judeus. E, na realidade, quem viu foi a besta da terra dos judeus. Então todos achavam assim, tinha que ser alguém do sangue do judeu, mas não. Veio justamente alguém do sangue romano. Como recebeu a autoridade através dos judeus, foi ali que Vespasiano recebeu a autoridade e o poder para ser rei, para ser o imperador. Então cumpriu plenamente a profecia de Apocalipse, que subiu a besta da terra, isto é, da terra de Israel. Não propriamente o sangue judaico, mas sim Vespasiano, que veio da terra de Israel por receber autoridade e poder justamente da terra de Israel pelos judeus. Os judeus deram o poder e deram a autoridade, como apoiado por vários falsos profetas que apoiavam Vespasiano. Então, como se fosse o Criador, Deus, Roma, juntamente com César Nero, a primeira besta, o segundo besta como se fosse Cristo e o seu Filho Espírito Santo, Tito. Tudo isso cumpriu-se nessas pessoas. Então, breve, talvez estarei trazendo mais detalhes relacionados a esse tema. Que a graça e a paz sejam com todos.